Bom, vamos então retomar as nossas reflexões acerca dos processos e dos procedimentos aos quais nós recorremos para compreender, para explicar, para produzir e difundir conhecimentos sobre o mundo, né? Sejam esses conhecimentos da ordem da ciência ou do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do senso comum. E o procedimento para o qual nós vamos voltar as nossas atenções no momento é o de generalizar, né? Mas antes de pensar e definir o que é generalizar, eu gostaria de propor uma experiência mental, mais uma situação que vocês imaginassem. Que é a seguinte: você está ali saindo, caminhando nas ruas. Eu sempre uso o exemplo de caminhar nas ruas porque eu gosto de caminhar. Então estamos lá, você está caminhando na rua e de repente você vê um cachorro grande, forte e bravo correndo e latindo em sua direção, te ameaçando e eventualmente até te ferindo. É claro que é possível que você isole essa experiência, que você fala, olha, isso aconteceu num caso muito específico e muito concreto, né? Todas as nossas experiências são casos específicos, né? Era aquele dia, naquela hora, aquele cachorro e aquela rua. Todos eles são absolutamente contingentes, ou seja, eles não são necessários. Você poderia ter tomado outra rua, o cachorro poderia estar preso, ele poderia não ter prestado atenção. O fato é que ocorreu um exemplo muito particular. Aquele cachorro naquela rua latiu, ameaçou e te feriu. É possível que você fale, aquilo foi uma experiência muito particular. Mas também é possível que você generalize essa experiência. Ou seja, é possível que a partir de então você passe a ter medo de cachorros, em geral. O que significa esta operação mental por meio da qual nós pegamos uma experiência particular e nós generalizamos essa experiência? Olha, ela significa que a gente parte do um ou de alguns, ou seja, do limitado, para a ordem do ilimitado, né? Então é um cachorro que ameaça e nós trabalhamos com os cachorros são perigosos, inclusive aqueles que nem nasceram, né? A gente passa a afirmar algo que pertence à categoria dos cachorros. Então isso significa generalizar. Um outro nome para isso na ciência isso é o processo de indução. Indução é quando a gente expande o conhecimento que nós temos de um ou de alguns casos particulares para uma ampla gama de desconhecidos, inclusive para aqueles que ainda não aconteceram, né? Veja, vocês poderão dizer aqui, mas que certeza eu tenho que no futuro as coisas se passarão como no passado? Nenhuma. Nunca temos essa certeza. Ou seja, é possível que nenhum cachorro jamais volte a morder os homens. Nós nunca temos a certeza dessa generalização. Mas, sem ela, nós não produzimos nenhum tipo de conhecimento científico e sem ela, a nossa vida cotidiana seria muito difícil. Comecemos pela vida cotidiana. Pegar uma coisa bem simples. Você, sempre que vai experimentar uma comida, vamos supor que você nunca tivesse experimentado um sorvete. Você experimenta um sorvete particular, né? De uma sorveteria ou de uma grande marca ali na esquina, de limão, de manga, de coco, etc, etc. Até que você comece a falar assim, olha, eu gosto de sorvete de coco, eu gosto de sorvete de chocolate, mas não de morango. Veja, aqui você operou com uma generalização. A partir de uma ou de várias experiências com sorvete, você forma o seu gosto. Você diz, eu gosto disto, sorvetes de limão, como uma categoria geral, ou não gosto de sorvete de maracujá, como uma categoria geral. Ora, no campo da ciência isso também é absolutamente necessário. Veja, se nós formos testar, por exemplo, a eficácia de um medicamento, eu quero saber se paracetamol funciona para baixar a febre. Eu não posso usar o medicamento como se fosse sempre a primeira vez. O que eu faço? Eu testo o medicamento em 20, 30, 40, 60, 100 pessoas. E a partir dessa informação limitada, ele funcionou em 99% dos casos das 100 aplicações, eu posso fazer um raciocínio indutivo generalizado. Paracetamol baixa a febre. Vocês percebem? Então, portanto, sem esta função básica da generalização, nós não seríamos capazes de produzir um conhecimento que ultrapassasse o aqui e o agora. Qual é, por outro lado, o risco sempre da generalização? Ora, por um lado,
é que ele não presta atenção nos casos particulares. Nem todo cachorro necessariamente é bravo, nem toda febre necessariamente baixa com aquele remédio. Então, por um lado, é impossível a gente construir um conhecimento sem generalizar. Por outro lado, a grande questão, quando nós fazemos ciência, ou quando nós generalizamos a nossa experiência pessoal, é buscar mecanismos que nos assegure que esta generalização não é infundada. Por exemplo, no caso do cachorro, quantas experiências nós podemos ter em que nós não somos atacados pelo cachorro? Qual é a probabilidade, maior ou menor, que sejamos atacados ou não por um cachorro? Então, o grande desafio para o processo de generalização é justamente termos a exata medida de quanto ele é legítimo, quanto eu posso confiar nesse processo de expansão, né? Quão confiável que é esse grau de generalização, ok? E vamos, como sempre, agora para uma pergunta muito específica, que é: qual a importância de ensinar os nossos alunos a generalizar, né? De ensinar esse tipo de operação por meio do qual nós expandimos para novos campos aquilo que se aplicava a um campo muito específico. Ora, no caso da educação escolar, ele é simplesmente fundamental. Ele é fundamental porque tudo aquilo que nós ensinamos é sempre algo particular. Então nós ensinamos a resolver um problema de matemática, muito claro, dado na lousa. Mas o que nós esperamos que o aluno faça com aquilo? Nós esperamos que ele saiba, que ele aprenda a resolver problemas matemáticos parecidos com aquele que nós ensinamos. Nós sempre ensinaremos através de um exemplo, simples, datado, claro. Mas o que nós esperamos sempre é que o nosso aluno seja capaz de, a partir daquele exemplo, transpô-lo para novas situações, com novos desafios, de forma que ele possa, em alguma medida, generalizar. E, por outro lado, o que nós esperamos também desse aluno? Que ele se dê conta de que, em determinados casos, a generalização é nociva, porque ela pode transmitir para o todo algo que só tem vigência no particular. Esse é o caso, por exemplo, da maior parte de preconceitos, dos preconceitos étnicos e raciais, por exemplo, que generalizam para uma classe de pessoas algo que nada tem a ver necessariamente com aquela classe, mas com um indivíduo, né? Então, o nosso desafio o tempo inteiro é esse, de equilibrar a necessária generalização para que o que a gente aprenda possa se expandir para além do exemplo da sala de aula, com o desafio de se perguntar sempre se a generalização que fizemos procede ou não procede, se ela é legítima ou ilegítima, sobretudo se ela é fundada ou infundada, né? Se ela é fruto de um preconceito ou se, ao contrário, ela é fruto de uma experiência controlada e passível, de fato, de ser generalizada.